A gente está numa situação tão adversa, se a gente pensar em 10 anos atrás, no Acordo de Paris, o mundo mudou muito. E todo mundo fica muito insatisfeito. Eu estava falando com a Ana Toni, né? Agradeço muitíssimo a Ana, que é a CEO da COP30, por estar aqui conosco. Mas o mundo mudou muito. E a gente vê que ainda falta fazer muito, ainda falta, todo mundo fala só na falta, que ainda a gente vê os efeitos adversos da mudança do clima entre nós. Mas a COP da implementação, como é chamada essa COP que Belém vai iniciar, é exatamente isso. Eu volto de Londres, cheguei na Climate Week em Londres agora no sábado, e lá foi lançada uma pesquisa com CEOs globais, e 91% desses CEOs líderes disseram que mantiveram ou incrementaram seus investimentos numa economia verde. 94% disseram que as políticas regulatórias poderiam ajudar isso a ser muito mais acelerado. E a gente fez também um estudo de cases aqui, que estão ali, eu convido a todos a ficarem andando por aquele labirinto ali, onde tem 65 cases, que são o nosso portfólio de soluções. A gente fala muito que o Brasil é um país de soluções, e a gente está trazendo pela primeira vez a COP, né, do clima, uma COP tão importante, o nosso principal desafio nesse século, a gente trazer para a Amazônia tem um significado não só simbólico, mas de colocar essa pauta realmente na agenda. Por exemplo, o PIB brasileiro, 70% do PIB brasileiro depende dos ecossistemas que a Amazônia fornece. Então, isso não está refletido aí no que a gente recebe para manter a floresta em pé, por exemplo. Então, esse portfólio de soluções que a gente está colocando inicialmente para que tenha visibilidade o que a gente faz, mas um próximo passo é para que isso tenha um matchmaking, né? Tenha uma concordância com as iniciativas financeiras que a gente precisa trazer para os países em desenvolvimento, e no caso do Brasil aí é fundamental também, porque a gente tem muitas soluções. Apenas 16% do orçamento global para mitigação e adaptação vão para os países em desenvolvimento. Então, se a gente não coloca de uma forma que a gente converse e capacite os doadores e também quem recebe esses recursos, a gente não consegue avançar muito nessa agenda. Então, eu vejo assim com muita alegria que também aqui o pessoal todo que fez esses cases, 90% deles disseram que não dependeram de nenhum recurso que foi destinado a investimento socioambiental. Então, mas a gente precisa, e tem muitos desafios ainda, e a gente vai mostrar um pouquinho isso aqui. E o que a gente está fazendo também, né? Uma das outras coisas, continuando falando em natureza, tem uma palavrinha chamada TNFD, que mostra, e a empresa precisa de mensurar, para você agir, a gente precisa mensurar. Então, é o risco e a dependência que as empresas têm, que nós temos, dos serviços ecossistêmicos. Então, a gente está fazendo, vamos debater isso aqui, mas a gente está colocando isso em prática e a gente espera ter os fundamentos disso o mais breve possível. Então, TNFD, um pouco também falar das coalizões. O André Corrêa do Lago, presidente da COP, ele fez uma encomenda, quando eu ainda não estava como enviada especial para o setor privado, e a encomenda foi o seguinte: vamos chegar unidos para a COP nos setores mais importantes. E a gente fizemos já a coalizão de transportes, que mostra que cerca de 70% das ações dependem de tem 90 alavancas para você chegar a net zero até 2050, mas 70% dessas ações dependem só de 3, que é aumentar o biocombustível, aumentar a eletrificação e ter mudança da matriz, privilegiando aqueles modais que emitem menos. Então, essas coalizões, a de minerais críticos, a gente está fazendo, a primeira reunião foi ontem, também com muita convergência, abrangendo todo o setor, toda a interdependência. A gente tem pouco conhecimento do que o mineral crítico, o que os minerais têm a ver com a nossa vida. Então, desde o desconhecimento nosso como consumidor, mas também como é que a gente aproveita a competitividade que o Brasil tem para o resto do mundo, como é que a gente aproveita essa matriz energética tão limpa para fazer o nosso aço ser mais verde. Agricultura, por exemplo, ou pecuária, a gente está mudando metodologias para o Brasil ter mais vantagem competitiva. Então, está em mudança aí uma série de ações para que a gente crie os fundamentos no que é chamada a década da implementação. Então, essa pré-COP é isso, esse evento é isso. Queria saber quem já foi em uma COP aqui. Levanta a mão, por favor. Quem vai na COP? Que bom.
Bom, então a gente tem aí esse esquenta da COP, eu desejo aí um ótimo dia de trabalho, e espero que vocês cooperem, participem aí bastante, tanto os que estão aqui presentes, quanto os que estão nos ouvindo aí virtualmente. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Marina. E agora a gente ouve a Verônica Coelho, que é presidente da Equinor Brasil. Bem-vinda ao nosso palco, Verônica. Bom dia a todos. É sempre um prazer participar desse congresso. Acho que já é a terceira vez que a gente participa junto com o CEBEDS. E é sempre um prazer e uma honra poder participar e contribuir com o diálogo. A importância de eventos como esse e de entidades como o CEBEDS, para nós, é incalculável, porque promove o que é mais importante e crítico realmente num processo de transição energética e de melhor sustentabilidade para o planeta, que é o diálogo. O diálogo é a base de tudo que a gente precisa ter e fazer para propor soluções, viabilizar essas soluções de forma escalável para o planeta. Então, a Equinor vê como absolutamente crítico e fundamental que a gente possa realmente dialogar, sociedade, governos e entidades privadas, para exatamente buscar essas soluções e viabilizar que elas sejam escaláveis para todo o planeta. A transição energética é absolutamente crítica nesse processo e a Equinor vê como um processo sem volta, um caminho sem volta, mas que precisa tomar passos firmes e constantes para que a gente possa progredir na direção que a gente precisa ir. Nós entendemos que somos parte do problema, sim, que precisamos ser parte das soluções, estamos aqui dispostos a dialogar sempre e buscar juntos com a sociedade essas soluções que são tão necessárias. Vai ser um prazer participar aqui junto com vocês o dia todo e desejo um ótimo dia para todos. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Verônica. E agora, a gente recebe no palco o presidente da Philip Morris Brasil, Branko Servalhik. Welcome, Branko. Obrigado. Obrigado. Good morning. It's a pleasure to be here today. It's an honor as well to be in beautiful Belém at the moment where Brazil is asking the world for less negotiations and more actions when it comes to climate change. Climate change and its impacts to all of our lives are at the peak, and businesses are no different. Many businesses today are combating and putting more and more efforts to fight the impact of climate change to their supply chains, while staying true and committed to environments and communities they operate in. For Philip Morris International is no different. We know the impact of our products to the world. We know the impact of our operations to the world. And to the past decades and more, I think we showed not only commitment, but real action to fight them. From the ambition to stop selling cigarettes, to tackling climate change. And while we are proud of what we accomplished so far, we simply cannot do it alone. The businesses cannot do it alone. We need a broader multi-sectorial dialogue between the businesses, universities, society, government, NGOs. We are very proud of everything we accomplished in Brazil, thanks to our partners like Embrapa, BNDES, National Water Agency. But we are here to build more networks. We are here to create more partnerships and dialogues.
For us, sustainability is not just planting trees, but it's actually making a measurable impact to your products, to your operations, to the communities, and to the environment. And that's why we are here, not to showcase our victories, but to share learnings, to learn from others, and to build solutions for the future at scale and at speed. So let us all here in this room today ask ourselves, what I can do to speed up the process now. And after that, ask yourself, what could we all do together if we are all on the same page? Because the earth is not waiting, and neither should we. Thank you. Thank you, Branco. Muito obrigada.